Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus esteja habitando em nós, amém? Eu conheço o pai que eu tenho. E aí, ali no café, ele disse assim, o Bruno pediu para eu apresentar. E aí eu disse para ele, já que o senhor hoje é minha ovelha, então eu dou uma orientação pastoral, diga apenas que eu sou seu filho. Aí ele disse, mas é a melhor coisa que eu posso fazer, até porque eu mesmo não sei, né, o que você faz, o seu currículo. Eu disse para ele, o melhor currículo que um pregador de fato pode ter é de ser um bom filho, e porque foi um bom filho e teve um exemplo de pai, se tornar um bom marido e um bom pai. Então, eu penso que é a melhor apresentação, né, que nós podemos ter. Eu quero agradecer, é um privilégio poder estar aqui. Privilégio poder ver Henrique. Henrique foi meu professor no seminário. Ele tem esse rostinho de jovem, mas chassi é novo, mas a carcaça está cheia de plástico, não é verdade? Então, assim, Henrique é um homem sensacional, me deu aula no seminário, depois trabalhamos juntos, e é um privilégio revê-lo, rever o Sidney, e também poder, depois de um tempo fora do campo fluminense, retornar e poder rever amigos preciosos. Antônio Júnior, uma voz sempre bonita. O Antônio Júnior é um dos pastores que eu jamais levo para pregar na igreja que eu lidero, porque depois de uma voz dessa, o pessoal se acostuma, né? Recentemente eu levei o pastor Rafael lá, Rafael de Casimiro, e existem, você é pastor e você sabe que existem ovelhas que são muito sinceras, e parece que quanto mais idosa, mais sincera se torna. E terminou de pregar, e ele estava ao meu lado, e aquela irmã apertou a mão, deu um abraço. Eu já olhei e falei assim, ela nunca me deu um abraço daquele jeito, mas ela abraçou o pastor Rafael, pegou no rostinho dele assim, como uma mãe pega no rosto do filho, ficou acariciando, olhou nos olhos dele, e aí deu uma olhada para mim, voltou a face para ele assim, pastor, volta mais vezes, porque nós aqui nunca ouvimos um sermão assim. Então, e aí eu disse para o Rafael, eu disse assim, interessante, você disse que eu poderia te chamar porque você é meu amigo. E amigo, quando vai na igreja de outro amigo, não prega bem, pelo contrário, tenta valorizar o passe do amigo, né? Então, Rafael pregou numa quinta, e aí no domingo pela manhã eu não preguei. Eu coloquei um pastor auxiliar para pregar, óbvio, né? Porque aí fizeram a comparação dele com o Rafael. E aí quando eu preguei à noite, aí fizeram a comparação com o pastor da igreja. Então, assim, eu consegui me safar. Então, é um privilégio estar aqui. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. É tempo de convergência, é bom esse tema. Convergência unindo as gerações. Pastor Henrique já nos deu aqui de beber. Mas eu quero habitar com você em Atos capítulo 1. E já que é tempo de convergência, eu quero pegar na sua mão e pisar com você num terreno que parece que, em vez de convergir, na verdade diverge. Parece que, em vez de nos unir, na verdade nos separa. Então eu quero ler o texto de Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, e eu vou falar com você sobre o poder do Espírito Santo. Interessante, eu subo aqui muito consciente, eu sou filho de pastor. Eu cresci sendo embaixador do rei, sítio do Sossego, como eu sofri lá no sítio Sossego. Se naquele tempo também, né, irmão? Se naquele tempo existisse o bullying mesmo, nossa. Eu sei onde eu estou, e eu sei que estar aqui é sensacional. Depois, pastor Geraldo Jeremias, ele melhora o que a gente fala, não é verdade? Os irmãos anotam e fazem a exegese correta do que a gente expõe. Mas eu quero em tempo de convergência ler esse texto e fazer uma afirmação e depois dar uma sugestão. E eu penso que se você, pelo menos, pensar na possibilidade de ouvir a afirmação e aceitar a sugestão, eu penso que você poderá mesmo, em tempo de convergência, extrair resultados extraordinários. A Bíblia diz assim, Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Eu fiz o meu primeiro relato a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Aqui está em outra versão. Em meu primeiro livro,
ou em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Só que já dava uma ministração para nós. O método de liderança de Jesus é fazer e ensinar, e não ensinar e fazer. A gente ensina fazendo, a gente não ensina com palavra, a gente ensina com prática. Até o dia em que Jesus foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, e certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não precisa ficar nervoso. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos repetir esse versículo 8, bem forte? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Eu penso que, assim como para mim, eu penso que esses dias de retiro espiritual, para muitos, são dias mesmo de desfrutar de glória do monte. É interessante. Tem muita gente que, assim como eu, fica contando, e conta mesmo, os meses, os dias, para chegar a esse momento. O momento de você entrar no carro, vir a este acampamento, passar aqui esses dias, e dias não apenas de reflexão, mas dias de encorajamento, dias de capacitação, dias de edificação. Eu penso que assim como para mim, para muitos de vocês, estar aqui é desfrutar dessa experiência extraordinária, experiência em que recebemos palavra de direção, experiência em que nós somos tocados, somos amparados, somos confortados nas labutas ministeriais. Eu penso que assim como para mim, o retiro da Ordem dos Pastores, para muitos de vocês, ele é aguardado com muitas expectativas, até porque é aqui que nós reencontramos pastores amigos, colegas de seminários, pessoas que nos acompanham nos nossos melhores dias, nos nossos piores dias. É aqui que no retiro que nós revemos pastores queridos, pastores que nos inspiraram e continuam nos inspirando com sua dedicação, com a sua devoção. Eu penso que este retiro, assim como para mim, para você também, deve ser um ambiente de crescimento, um ambiente de troca, de permuta, troca de experiência, troca de dores, troca de sofrimento. É aqui que nós conhecemos pastores novos. A grande verdade é que viver aqui no retiro esses dias, para nós, é uma experiência mesmo, experiência de desfrutar da paisagem da montanha. No entanto, a grande verdade que eu quero aplicar para mim e para você nesta manhã é que, embora os cumes das montanhas sejam vislumbrantes ou sejam atrativos, sejam legais, nós sabemos, enquanto pastores que somos, que o ministério pastoral, ele não se desenvolve contemplando a paisagem do alto da montanha. O ministério pastoral, ele se desenvolve em meio ao sofrimento do vale. E daqui a pouco nós vamos voltar para casa. Há poucas horas nós vamos terminar esse congresso, esse retiro. Há poucas horas nós deixaremos esse acampamento. Nós retornaremos para a nossa realidade ministerial. E é exatamente nesse momento que nós voltarmos que nós vamos perceber um ponto convergente. Qual é o ponto convergente? Independente de quantos membros a igreja que você lidera possui,
Independente de qual orçamento que a igreja que você lidera tem, o ponto convergente é que eu e você, deixando esse monte, descendo para o vale, que é a nossa realidade, eu e você só obteremos êxito no ministério pastoral ou no exercício da função que temos realizado se eu e você estivermos revestidos do poder do Espírito Santo. Sabe, permitam-me iniciar com uma afirmação. Pode passar aqui, por favor. Diferentemente do que creem, ou pregam, ou defendem alguns pastores, eu penso que a descida do Espírito Santo não ocorreu apenas como uma experiência para a edificação dos salvos. Eu acredito que esse revestimento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, ele aconteceu exatamente como um revestimento ou um empoderamento para que a igreja pudesse proclamar as boas novas de salvação. Enquanto alguns consideram a pneumatologia ou a ação poderosa do Espírito Santo como apenas uma edificação pessoal, a grande verdade é que a Bíblia está dizendo nos lábios de Jesus que os discípulos não deveriam sair de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, e o próprio Jesus diz: vocês receberão poder e então serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo foi derramado não para que eu pudesse me sentir um super ou um ultra espiritual, mas o Espírito Santo foi derramado para que agora, na força e no poder do Espírito Santo, eu tivesse autoridade para pregar a mensagem que eu devo pregar: o Cristo crucificado, ressurreto. Ele está vivo, Ele é motivo da nossa pregação. Sabe, gente, embora você saiba, me permita, eu sinto-me obrigado em reafirmar que o poder do Espírito Santo está disponível para a nossa geração, tanto quanto esteve disponível para qualquer geração que existiu antes de nós. O problema ou a diferença é que a nossa geração está tentando fazer a obra de Deus sem buscar intensamente o poder do Espírito Santo. Eu fico às vezes ouvindo, e óbvio, aqui no retiro você ouve de tudo. E alguns dizem assim: viver o retiro é sensacional. É como a experiência de participar de uma EBD de luxo. Viver no retiro é muito bom, porque a gente consegue fazer algumas anotações daquilo que a gente não se agrada. Talvez em tempo de convergência também seja tempo de maturidade, até porque o diferente não é dissidente. Ô irmão, faz assim pelo menos com a cabeça. A gente trata o diferente como dissidente. E a gente se esquece que diferente não é dissidente, porque unidade não é uniformidade, porque é necessário haver unicidade. E se existe algo que nos une enquanto pastores, é que independente da sua realidade ou o contexto que você vive, você só sobe naquele púlpito e prega o que tem que pregar, tocando no coração das pessoas, se o poder do Espírito Santo envolver você. Sabe, nós jamais estaremos prontos para o serviço no reino de Deus até que estejamos plenamente cheios do poder do Espírito Santo. Eu penso que se existe um ponto convergente para nós encerrarmos esse retiro e descermos desse monte, o ponto convergente é que o Espírito Santo precisa penetrar todo o nosso ser. O Espírito Santo precisa nos controlar, o Espírito Santo precisa permear a nossa personalidade. Se olharmos para a história, nós vamos encontrar pessoas, ou vamos encontrar uma enorme diferença que a presença e o poder do Espírito Santo proporcionaram na vida de pessoas. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, o livro que nós lemos, nós percebemos uma enorme diferença entre o ministério dos discípulos de Jesus, e o Henrique daqui a pouco vai falar da convergência entre Jesus e os seus discípulos. Quando a gente lê as páginas da Bíblia, a gente percebe uma enorme diferença no ministério dos discípulos de Jesus antes e depois que o Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, os envolveu. Por exemplo, aquele pequeno grupo, a começar pela sua liderança, que antes era tímido, receoso, medroso,
por causa do empoderamento dado pelo Espírito Santo, a Bíblia mostra que aquele grupo se tornou destemido, se tornou aguerrido, se tornou ousado, convicto, corajoso. Antes não queriam falar, pelo contrário, antes se trancavam, as portas estavam fechadas, havia medo da perseguição, mas agora, revestidos do poder do Espírito Santo, eles se apresentam mesmo com um cenário de morte, mesmo com o cheiro da morte, eles se apresentam e dizem: julguem vocês o que para nós é mais importante, agradar vocês ou agradar a Deus, porque nós não vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressurgiu dentre os mortos e nós somos testemunhas disso. Um grupo que era completamente receoso, agora se torna completamente corajoso. Sabe, se existe um ponto convergente é que nós, pastores, precisamos ser revestidos, cheios, precisamos descer dessa montanha da glória, saturados com o poder do Espírito Santo. Se existe um ponto convergente que alcança todos nós, independente de idade ou tempo ministerial, é que nós precisamos ser encharcados pela visitação do céu. O grande pregador inglês, John Stott, ele certa vez disse que a arte de todo pregador é transformar os ouvidos dos ouvintes em olhos, a fim de que os ouvintes comecem a enxergar aquilo que eles estão ouvindo. E a gente não faz isso com cabedal de conhecimento, a gente só faz isso com a unção do Espírito Santo. Na verdade, gente, se existe uma oração que todos nós devemos fazer de forma sincera, antes de subir em qualquer púlpito, é a oração do pregador do século XIX: Senhor, não me deixe subir no púlpito e olhar para a face das pessoas, sem que antes meus olhos encontrem a face do Senhor. Eu penso que nós precisamos, pastores, de um novo transbordar da presença do Espírito Santo. O Martin Lloyd Jones, a frase está aqui. Ele certa vez afirmou o seguinte: se não há nenhum poder, também não há pregação. Até porque a verdadeira pregação é Deus agindo. A verdadeira pregação não se trata de um homem dizendo palavras, mas se trata de Deus usando o homem. Trata-se de alguém se movendo debaixo da influência do poder do Espírito Santo. O Leon Morris, ele disse a verdade quando afirmou, está aqui: em qualquer lugar em que o Evangelho for fielmente proclamado, sempre haverá manifestação de quê, gente? Manifestação de poder. Foi Jesus quem prometeu poder quando o Espírito Santo viesse sobre os discípulos. Foi o próprio Jesus quem disse: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Interessante. Neste mesmo livro de Atos dos Apóstolos existem várias evidências de que o poder do Espírito Santo foi experimentado. E é interessante, porque parece algo incoerente falar sobre dependência do Espírito Santo num retiro de pastores. Mas eu sou pastor. E eu sei que é possível fazer um ministério sem o Espírito Santo. Eu sei que é possível ler Bíblia apenas para preparar sermão e de jeito nenhum de forma devocional. Eu sei que é possível aconselhar com um conselho que nós não seguimos. Eu sei que é possível ter um discurso que nós mesmos não temos na prática. Eu sei que é possível ser em público e que nós jamais fomos no privado. Por isso eu penso que o ponto convergente para nós é exatamente esse. É descermos dessa montanha, sabedores de que, se nós não formos usados pelo Espírito Santo, de nada adiantará fazermos o que nós estamos fazendo. Eu me lembro, em um dos retiros aqui, eu cheguei aqui em 2003, eu participei do retiro aqui de 2003 a 2012. 2012 eu fui para o Espírito Santo. Participei no Espírito Santo de 2012 a 2019. 2020 voltei para cá. 2020 não teve retiro por causa da pandemia. 22 e 23 nós tivemos retiro. E eu me lembro que um desses anos, eu ouvi um pastor aqui pregando e dizendo da experiência que ele teve no momento de férias. E ele dizia que
que nesse período de férias ele foi para o interior, Minas Gerais, e ele não levou a toga sacerdotal, ele foi como gente comum, calça jeans. E ele escolheu uma igreja, por exemplo, para congregar no domingo à noite das férias. Ele foi numa igreja que não fosse da denominação, até porque a cidade era muito pequena, não tinha igreja da denominação, e ele entrou. E esse pastor é um pastor muito culto. E lá ele ficou, e foi interessante, porque quando ele entrou, aquele prédio muito simples, o linguajar muito simples, o pastor, quando começou a pregar, ele leu João capítulo 11. E aí ele começou a falar sobre o Lázaro, que morreu, amigo de Jesus. Essa você vai gostar, GG. Depois que ele começou a desenvolver o sermão, dizendo que Lázaro morreu, então ele disse que Lázaro ficou aquele período morto. Seu corpo ficou no túmulo. E naquele momento que Lázaro, amigo de Jesus, estava preso pela morte, o corpo estava sepultado, a alma de Lázaro foi para o seio de Abraão. Vocês não riram porque vocês não entenderam, não é o mesmo Lázaro, ele confundiu os dois Lázaros da Bíblia. E ele disse que enquanto Lázaro estava morto, ele foi para o seio de Abraão e teve a experiência, porque ele era um mendigo aqui E ele ficava mendigando, ele misturou os Lázaros. E esse pastor disse que enquanto ele estava lá ouvindo aquele negócio, ao mesmo tempo que ele tinha vontade de levantar e ir embora, a curiosidade de ver como ia terminar o sermão manteve ele lá. E aí disse que foi uma confusão, gente. E aí no final aquele pastor muito simples, misturando os Lázaros, ele olha para aquela pequena audiência que ele tinha e disse assim: se você entrou aqui como um Lázaro, morto, e deseja ressuscitar pelo poder de Jesus, vem à frente. 6 pessoas foram à frente. É óbvio que eu não estou fazendo apologia para você pregar heresia, não é isso. Mas o que aquele pastor aquele dia aprendeu é que é melhor ser uma mula ungida a um sabichão sem o poder, a presença e a unção do Espírito Santo. Sabe, gente, esse livro de Atos, ele traz algumas evidências de que o poder do Espírito Santo foi experimentado. Por exemplo, os 120 discípulos nascidos de novo, que estavam no cenáculo, a Bíblia diz que eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Você está aqui comigo, sim ou não? Ok. A Bíblia diz que enquanto Pedro e João estavam indo para a hora da oração, Deus usou Pedro e João para curar aquele homem paralítico de nascença. Aquele homem costumava pedir esmola diariamente na entrada do templo, e a Bíblia diz que agora, por causa do poder do Espírito Santo, Pedro e João experimentaram uma explosão. Eles puderam dar àquele paralítico que nenhum rico de Jerusalém foi capaz de dar com a sua riqueza. Na verdade, o mesmo Pedro que é citado na Bíblia como um agramatóis, Atos 4,13, alguém sem gramática qualquer, a Bíblia diz que ele proclamou as verdades do Evangelho. E, pastor, preste atenção nisso. Após Pedro proclamar as verdades do Evangelho, no poder do Espírito Santo, uma multidão se rendeu ao senhorio de Jesus naquele dia. As 3.000 pessoas que se renderam, não se renderam porque ficaram impressionadas com a eloquência de um pregador, até porque eloquente Pedro não era. Elas se renderam porque foram profundamente alcançadas por um poder. Foi o poder do Espírito Santo, por exemplo, que poderosamente ungiu Estevão. Quando Estevão estava diante do Sinédrio, confrontando aquelas autoridades religiosas com o Evangelho da Graça, e a Bíblia diz que mesmo diante de maus tratos, o rosto de Estevão parecia como o rosto de um anjo, Atos 6,15, e o poder do Espírito Santo o encheu enquanto ele estava sendo apedrejado até a morte, dando-lhe a capacidade de expressar: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. O livro dos Atos, ou o livro de Atos, afirma que quando Ananias impôs as mãos sobre a cabeça de Saulo e orou por Saulo, o Espírito Santo encheu Saulo. O Espírito Santo transformou a vida daquele homem, o perseguidor se tornou perseguido.
o comissionou para pregar o evangelho aos gentios, foi pelo poder do Espírito Santo, que agora Paulo confronta o mágico Elimas, é que agora Paulo começa a confrontar, por exemplo, os falsos apóstolos, foi pelo poder do Espírito Santo que o apóstolo Paulo viu em Éfeso pessoas sendo curadas e libertas por meio de lenços e aventais. Sabe, gente, é aqui que eu paro e faço uma afirmação que para mim é muito preciosa, está aqui na tela. Sempre que novos momentos de necessidades espirituais surgirem, o Espírito Santo estará disponível para nos capacitar e nos encher novamente para que possamos nos render à sua manifestação. Você vai voltar para a sua terra, para a sua realidade. E você sabe que a edificação que você está recebendo aqui, em muitos momentos, não vai resolver os desafios que te esperam lá. Você sabe disso. Por isso eu tenho obrigação de afirmar que Deus tem alegria e prazer em nos ungir. Deus tem alegria e prazer em nos empoderar. De fato, o Evangelho, grave isso por favor, o Evangelho não é exibição de capacidade humana. O Evangelho é demonstração de poder espiritual. Certa vez foram apresentar o saudoso pastor Russell Shedd. E a gente precisa aprender com quem tem know-how para ensinar. E é interessante porque o apresentaram dizendo, aqui está um grande homem de Deus. E o Russell Shedd disse, se sou grande, não sou homem de Deus. E se eu sou homem de Deus, não posso ser grande. Num tempo em que a gente valoriza o currículo que alguém tem, me parece que a convergência é aprendermos que no tempo em que todos desejam ser ovacionados, admirados e elogiados pelo currículo que possui, nós devemos ser conhecidos pela capacidade de serviço que a gente manifesta. Quem disse isso foi George Miller. George Miller diz que nenhum servo de Jesus deve procurar ser honrado, exaltado e ovacionado no mundo em que o seu mestre foi tão humilhado. Sabe, gente, o John Maxwell, ele fala que enquanto hoje os pastores estão atrás de títulos, diplomas e honrarias, o maior líder da história sempre esteve atrás ou à procura de uma bacia com um bocado de água para servir os pés empoeirados de quem necessita. Se existe um ponto convergente, é que a gente precisa mudar mesmo. A começar por nós. A gente precisa mudar. E para a gente mudar, eu faço uma afirmação. A afirmação é essa. Nós carecemos de poder espiritual. Ô irmão, eu vou repetir. Nós carecemos de poder espiritual. Lembre-se das palavras de Jesus. Vocês receberão o quê, gente? Vocês receberão poder. A obra de Deus merece o nosso melhor. A obra de Deus merece o nosso melhor. No entanto, a obra de Deus exige mais do que aquilo que podemos produzir em termos humanos. Olha para cá, pastor, por favor. Se dependermos apenas do treinamento que recebemos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos realizar apenas o que o treinamento que recebemos pode realizar. Se dependermos apenas de habilidades ou do trabalho duro que realizamos, sabe o que vai acontecer, pastor? Olha para cá. Nós obteremos apenas resultados que a capacidade humana é capaz de realizar. Mas se dependermos do poder do Espírito Santo, apesar de, nós seremos capazes de, em Deus, produzirmos tudo quanto Deus tem interesse para fazer. A obra de Deus sempre vai exigir o toque sobrenatural. Sempre. Sempre. Nós não podemos ser mais treinados em nível humano do que capacitado pelo poder do Espírito Santo, gente. Não podemos. A igreja que eu lidero é uma igreja em célula. E os pastores, eles se aproximam e dizem assim, qual é o segredo? O problema é que a gente quer descobrir o segredo,
Mas eu digo para você, para que tem uma construção sem base? Irmão, é melhor ter um fundamento sem construção do que tentar construir alguma coisa sem fundamento. E o nosso fundamento é que ministério pastoral não se faz sem poder do Espírito Santo. É um ponto convergente. É na ordem dos pastores batistas que nós estamos ouvindo isso. Nós carecemos de poder espiritual. O Evangelho de Jesus não é exibição de capacidade humana. O Evangelho de Jesus é manifestação do poder de Deus. Nós não podemos ser mais treinados em nível humano do que capacitados pelo poder do Espírito Santo. Na verdade, nós não podemos ser mais habilidosos e experientes em nossas atividades do que ungidos pelo poder de Deus. Sabe, nós não podemos tentar realizar a obra de Deus dependendo apenas do poder do Espírito Santo em teoria. A metodologia de todo pastor é a mesma, é convergente, é Bíblia, é oração, é santidade. Já dizia o provérbio malaiano, o que você é fala tão alto que eu já não preciso mais ouvir o que você está dizendo. As pessoas sentem o cheiro de até onde está o nosso compromisso com a mensagem que nós proclamamos. Ô irmão, quando vocês fazem esse silêncio é o quê? É tranquilo? Eu penso que é vontade de Deus que sejamos e permaneçamos cheios do poder do Espírito Santo. Eu vou repetir, irmão, e reaja aí em nome de Jesus. Eu penso que é vontade de Deus, desejo de Deus, enquanto estamos aqui no cume dessa montanha, prestes a descer para o sofrimento do vale que nos aguarda, eu penso que é vontade de Deus que não apenas sejamos, mas que permaneçamos cheios do poder do Espírito Santo. Se existe um ponto convergente para nós, é que nós carecemos de poder espiritual. Não há cristianismo sem poder. Não há evangelho sem poder espiritual. A Bíblia diz que o evangelho que nós abraçamos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz que o Espírito Santo que recebemos é o Espírito de poder. A Bíblia diz que o reino de Deus que está em nós não consiste em palavras, mas é o que, gente? É poder. Nós carecemos de poder espiritual. Fiz a afirmação. Agora vou dar a sugestão. Oro para que a afirmação penetre a sua mente e ganhe seu coração. E também oro para que você pelo menos pense na possibilidade de considerar uma parte da sugestão. E qual é a sugestão? Se nós carecemos de poder espiritual, a sugestão é essa. A unção precisa preceder a produção. Pessoal, antes de Jesus enviar os discípulos para testemunharem, olha para cá, pastor. Antes de Jesus enviar os discípulos para testemunharem, Jesus ordenou que os discípulos permanecessem onde? Em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de quê? De poder, ou seja, eles não deveriam sair por Jerusalém, ganhar Judéia, Samaria e chegar em Rio Bonito e em tantas cidades, sem que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. É como disse John Stott, o pregador inglês, antes de Deus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à igreja. Por quê? Porque a igreja só é igreja por causa do poder e presença do Espírito Santo. Ô irmão, eu cresci ouvindo que pneumatologia é um campo da teologia dedicado ao movimento pentecostal. Mas que bom que eu habito no meio de uma ordem de pastores que acredita que o Espírito Santo não é propriedade de um movimento denominacional, mas é uma promessa que se cumpriu para todos aqueles que creem. A unção precisa preceder a produção.
O problema é que nós estamos produzindo muito. O Oswald Chambers, ele diz algo fantástico: cuidado para que em fazendo a obra de Deus, você não destrua a obra de Deus. É como pastorear a igreja de Éfeso. Eu conheço o seu labor, Ergon. Eu conheço as suas obras, o quanto você coloca de lado os nicolaítas, aqueles que ensinam as práticas imorais, ilícitas. Eu conheço a sua pureza na dedicação à sã doutrina, mas eu tenho uma coisa contra vocês. E a Bíblia diz que Jesus está entregando essa carta para a igreja de Éfeso. E ele diz: vocês abandonaram o primeiro amor, ou seja, o trabalho de vocês sensacional, vocês produzem muito, mas na produção vocês perderam a devoção. Vocês têm produção para apresentar, mas o coração se arrefeceu. Vocês se lembram? Voltem às práticas das primeiras obras. Que prática, gente? Atos 19 nos ensina. Você sabe o que aconteceu em Éfeso? E agora parece que o poder de Deus desapareceu da igreja. Na verdade, o Novo Testamento começa com Jesus sendo expulso para o deserto. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. E termina com Jesus expulso da igreja. Estou à porta e bato, quem abrir a porta. A gente usa esse texto falando que é do coração, mas a gente sabe que não é. Ô irmão, nós pastores temos uma capacidade de trazer um romantismo fantástico na Bíblia, não é verdade? Apocalipse 3:20, eis que estou. Quem nunca fez apelo com esse versículo, irmão? Jesus está batendo a porta do seu coração. E a gente ainda faz um negócio sensacional. E essa porta só tem tranca por dentro. Já ouviram isso? E a gente sabe que não é porta de coração humano. Jesus está fora da igreja. Uma igreja que era considerada por eles mesmos como uma igreja abastada, rica, dona do melhor colírio, mas tinha o melhor colírio, mas era cega, era miserável, era pobre, andava nua. Nós carecemos de poder espiritual, pastores. A unção precisa preceder a produção. Essa é uma lição que todos nós precisamos aprender. Irmãos, produção sem unção é sinônimo de esterilidade. Até porque a minha apresentação em público jamais será melhor do que a minha preparação espiritual no privado. Sem o fluir interior, não haverá fluir exterior. Não sei se foi pastor Henrique ou pastor Sidney que disse aqui. Todo liderado é reflexo da liderança que possui. Não basta a gente ter a cabeça cheia de luz. Ô irmão, eu cresci aqui no Retiro. Eu passei por todas as organizações que nós temos. Estão aqui pastores para quem eu dei muito trabalho na minha adolescência. Pastor Paulo Lima, pastor Jonatas Soares, pastor José Minervino, papai. Eu confesso. Ô irmão, é melhor declarar falência do que manter verniz espiritual. E se tem algo convergente, é que a gente precisa tirar o verniz espiritual, senão o fluir do Espírito Santo não aparece. Tem muito pastor se comportando como Moisés. Interessante, eu li aquele texto de Êxodo, quando Moisés desce do monte e cobre o rosto, eu ficava impressionado com a capacidade do pastor Moisés de proteger o povo. Eu achava que ele fazia aquilo, estão me ligando, disse, já é hora de terminar o sermão, está me ligando, faz isso não, gente. Eu li aquele texto de Êxodo, Moisés cobriu o rosto, e eu ficava falando, eu preciso ter essa característica de Moisés, de proteger o povo. Até Paulo me explicar na carta aos Coríntios, que Moisés cobriu o rosto não para proteger o povo, mas para impedir que o povo percebesse que a glória de Deus se esvaneceu em sua face. Quantos pastores estão com o rosto coberto aqui, gente? Eu estou falando para mim, porque eu sou um pastor. Recentemente eu fui pregar lá no Vander, no Recreio,
E aí a gente estava almoçando, eu estava lembrando, Wander, de uma historinha que ele contou aqui. Os mais antigos, pastor Heber, pastor Hudson, pastor Geraldo Jeremias. Os mais antigos vão se lembrar, quando ele esteve aqui, em uma das ocasiões, ele contou uma experiência dele quando ele pregou o primeiro sermão em inglês em Nova York, lembra? E aí ele disse, alguém já disse aí da xícara. E aí ele disse que quando ele estava lá pregando em inglês, ele falou assim, estou me lembrando dos meus irmãos de seminário, eu aqui em Nova York, e os meus irmãos em Nova Iguaçu, Nova Betânia, Nova Brasília, e vai. E aí ele desceu do púlpito feliz da vida, até que uma senhora com cabelinho, irmão, quando lá na segunda igreja, aparece uma velhinha, cabelinho amarrado, eu desvio. É sério. Não dá para brincar com elas. Ela se aproximou do Wander, olhou para o Wander, americana. Deve ter lá na Paraíba isso também. E aí ela olhou e disse assim, eu preciso falar com o senhor. Ele disse, pois não. E ele, óbvio, ela vai me elogiar. Brasileiro, falando inglês, sem sotaque. Aí ela olha para ele e fala assim, vá para casa e lave a xícara, porque eu não estou acostumada a beber chá em xícara suja. Que Deus coloque uma santa velhinha dessa todas as vezes que nós terminarmos um sermão na nossa frente. Agora ninguém disse amém, né, irmão? Olha para cá, por favor. Pessoal, não basta ter a cabeça cheia de luz. Tem que ter também coração inflamado pela presença de Deus. Eu vou repetir. Não basta ter a cabeça cheia de luz. Tem que ter coração inflamado. Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Tem igreja que conhece Escritura, mas não conhece poder. Tem igreja que conhece poder e não conhece Escritura. Tem igreja que não conhece nenhum dos dois. Mas é possível ser uma igreja que conheça as Escrituras e viva sob o poder de Deus. Não basta apenas ter boa teologia. É preciso ter unção do Espírito Santo. Ô irmão, igreja sem a unção e o poder do Espírito Santo é como vale de ossos secos. Eu sou filho de pastor. Eu já preguei em alguns refipas, como já participei de muitos. E o que nós vimos aqui, pastores em pé, orando por seus filhos, isso é uma realidade, gente. O Sidney falou algo aqui que às vezes incomoda a gente. Eu tive um professor, um velhinho de Los Angeles, presbiteriana de Los Angeles, Dr. Leslie. Ele entrava em sala de aula e dizia assim, graça e perturbação. É sério. Aí uma vez um amigo meu olhou para ele e falou assim, lá no Brasil a gente fala graça e paz. Aí ele olha e fala assim, não, mas aqui é graça e perturbação. Sabe por quê? Porque o meu objetivo é entrar em sala de aula, é expor a vocês a pureza e a verdade da palavra de Deus. E é impossível, com toda a pecaminosidade que temos, sermos expostos à pureza da palavra e não nos sentirmos perturbados a sermos transformados pela palavra. Igreja sem unção do Espírito Santo é como um vale de ossos secos. Pode até impressionar a gente, mas não transforma. Pode até chamar atenção, mas não tem vida. Eu nunca vi um tempo em que a gente levantasse tanto a mão para o alto, mas nunca vi também um tempo em que o nosso coração estivesse tão distante de Deus. Eu não sei se esse é um ponto convergente para todos nós. Por exemplo, eu nunca vi um tempo em que o homem fosse tão pouco idólatra, mas também nunca vi um tempo em que o homem fosse tão idolatrado. Eu nunca vi um tempo em que existissem tantos frequentadores de prédio, mas nunca vi um tempo em que existissem tão poucos santos sobre a face da terra. Eu nunca vi um tempo em que existisse tanto discurso com os lábios, mas nunca vi um tempo em que existisse tanto divórcio entre aquilo que se prega e a forma como se vive. O mundo está atrás de uma voz legítima. E esse mundo não vai encontrar uma voz legítima de Deus a não ser por meio da Igreja de Jesus. Eu vou entrar agora no próximo ponto após a introdução.
Eu penso que sem a unção do Espírito Santo, olha para cá, nós podemos ser uma igreja grande, mas isso não significa que sejamos uma igreja viva. Ô irmão, eu comecei o ministério há 20 anos atrás, sabe onde? Dentro de uma lojinha 5x5, 25 metros quadrados, em Juiz de Fora, plantando uma igreja. Eu ainda estava na carreira militar, eu fui militar durante 12 anos. E eu ia para lá. E era interessante. Ô, presidente, me dá mais 5 minutos. Eu não vou pregar nunca mais aqui mesmo, então assim, só mais 5. É interessante porque... Olha para cá, por favor. Só mais 5 minutos. Nós somos batistas, irmão. Quem apoia, levante a mão, por favor. Tá bom, tá bom, assim. Olha para cá. E eu ia para lá. Aprendi essa com o Gigi. Eu ia para lá e o que acontece? Eu chegava lá cedo, gente, porque a porta era de comércio. Eram 30 cadeiras de plástico. Eu chegava e limpava as cadeiras e eu orava, literalmente. Senhor, não sei qual é o lombo que vai sentar aqui. Era dessa forma. Mas seja lá quem o Senhor trouxer, por favor, toca no coração. Irmão, eu preparava o sermão me sentindo o Billy Graham no Maracanã lotado. É sério. E é interessante porque ninguém nunca apertou minha mão naquela época. Ninguém nunca me procurou para saber quais eram os desafios que eu enfrentava numa igreja de 17 pessoas. Eu não preciso dizer o que acontece, né, hoje. Eu sei o que é ser pastor de igreja pequena. Pequena no sentido de gente conectada, não no sentido de valor. Porque tem muita igreja lotada de gente que não presta. E tem muito pastor que precisa aprender que ser pastor é exatamente se tornar o último da fila e disposto a lavar os pés empoeirados daqueles que estão servindo. O problema é que a gente fica dando conta do resultado que uma pessoa tem, mas não leva em consideração o processo que ela suportou. Eu acredito que se existe um ponto convergente, é que sem a unção do Espírito Santo teremos uma estrutura enorme, mas não significa que teremos cristãos santos. Contar uma experiência que eu tive em São Mateus. Baterista, um dos bateristas, sumiu. Mas eu fiquei tranquilo, porque ele trabalhava embarcado. Eu disse, deve ter se afogado, morreu, está tudo bem, menos um sepultamento para fazer. Daqui a pouco eu estou na fila da loja, como é que é aquele negócio que paga? Da Caixa Econômica, mas não é Caixa Econômica. É onde você faz aí a sua aposta. Como é que é o nome? Loteria. Isso, aumentar seu dízimo. Aí eu estou lá, não para fazer a minha aposta, para pagar a conta de energia. Eu sei que pastor é malvado, eu sei. Daqui a pouco vem o cidadão, e aí diz assim, e aí pastor, Lusitano, eu não vi aquele cara há alguns meses. E eu falei assim, e aí pastor, tudo bem? Eu disse, e você rapaz, tudo bem? Tudo. E a fulana de tal? Eu falei, a fulana de tal, a esposa dele, que eu conhecia. Eu percebi que ele ficou meio desconcertado, imediatamente disse, pastor, eu tenho até que te apresentar, essa aqui é a fulana de tal, a minha esposa. Falei, que prazer, tudo bem, eu sou o pastor dele e tal. Ô irmão, quando ele saiu, eu mandei um WhatsApp para ele, sério. Mandei um WhatsApp para ele assim, ô campeão, da próxima vez, manda pelo menos um WhatsApp dizendo que está em outra, senão eu pago um mico. É a realidade que nós estamos vivendo hoje, não somente no contexto da igreja, mas também nos púlpitos da igreja. É verdade? É ponto convergente ou não? É, gente. Não tem diácono aqui não, irmão. A gente pode falar. É sério. Está tudo bem. Está todo mundo no mesmo nível.
Sem a unção do Espírito Santo, nós teremos uma celebração animada, pomposa, mas não haverá rendição, não haverá convicção de pecado, não haverá novo nascimento. Olha para cá, pastor, sermão produzido sem a unção do Espírito Santo vai alimentar a mente do ouvinte, mas não vai transformar o caráter. Na verdade, nós não estamos precisando de erudição, nós estamos necessitando de unção, gente. Foi Charles Spurgeon quem disse que é de extraordinária unção espiritual e não de extraordinário poder intelectual que precisamos. Deus nos criou para sermos cheios de unção por meio da presença e poder do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos acordar, nós precisamos levantar os olhos, nós precisamos enxergar os campos, eles estão prontos para a colheita. Nós precisamos entender que a nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus é apresentarmos o Evangelho da graça de Jesus a todas as pessoas, a fim de que elas se tornem discípulas de Jesus. Esse é o nosso chamado. Se existe um desejo em Deus, é que verdadeiramente eu e você, enquanto pastor, nós desçamos desse monte daqui a pouco com o nosso rosto brilhando pela presença de Deus em nós, mesmo que sejamos indignos, mesmo que tragamos conosco os nossos pecados mais grotescos e dantescos, mesmo que a nossa história e currículo de vida esteja marcado por misérias terríveis, mesmo que o nosso passado seja marcado por deslizes horrorosos, há um desejo em Deus nessa manhã de nos purificar. Ele deseja nos usar, Ele deseja nos empoderar, para que no poder do Espírito Santo, pessoas sejam tocadas pela palavra e transformadas, tendo o seu caráter lapidado em semelhança ao caráter de Jesus. É aqui que eu paro e faço mais um ponto convergente. E o ponto convergente que deve ser considerado é: no serviço de Deus nós precisamos mais do que habilidades, no serviço de Deus precisamos mais do que competência, no serviço de Deus precisamos mais do que performance, no serviço de Deus precisamos da unção do Espírito Santo, no serviço de Deus nós não dependemos de conhecimento, serviço de Deus não é dependência de treinamento, serviço de Deus não é subproduto de experiência pessoais, serviço de Deus é obra da ação transformadora do Espírito Santo em nós. Será que é difícil para a gente entender isso? O mesmo Spurgeon, pregador do século XIX, ele dizia constantemente: precisamos de homens em chamas, homens incandescentes, homens que brilham com um calor intenso, homens dos quais não se pode aproximar sem o sentimento de que o coração se aqueceu. Nós precisamos de homens que são como raios lançados nas mãos do Deus eterno. A história diz que Benjamin Franklin, ele frequentemente gostava de ouvir o White, ou George Whitefield. E é interessante porque uma vez perguntaram para o Benjamin Franklin: por que você gosta de ouvir esse pregador? Ele respondeu: porque eu o vejo ardendo em chamas todas as vezes que ele prega. Irmãos, o príncipe dos pregadores ingleses, ele diz o seguinte, pode colocar aqui: pregação é a teologia que se manifesta por meio de um homem que está o quê, gente? Tem uma outra assertiva. A próxima, por favor. O Piresey diz o seguinte: Deus, a igreja e o mundo estão à procura de homens com coração inflamado, homens com coração cheio do amor de Deus, cheio de compaixão para com as enfermidades da igreja e do mundo. Homens com coração cheio de paixão pela glória de Deus, pelo Evangelho de Jesus e pela salvação do perdido. Uma vez, um pastor perguntou ao John Wesley, o evangelista do coração em chamas, perguntou sobre como conquistar uma grande audiência. E a resposta simples, não simplória ou simplista, de John Wesley foi a seguinte, está aqui: quer conquistar uma grande audiência para Deus? Se o pregador estiver com o coração inflamado de amor por Jesus, as pessoas se sentirão atraídas e virão para ver o fogo. Eu concluo, e concluo mesmo, com a certeza de que nós vamos nos encontrar muitas vezes ao redor do campo. Eu concluo dizendo para você que guardo no meu coração a expectativa
e é sincero mesmo, a expectativa de que o seu retorno deste congresso seja marcado não por uma cabeça cheia de boas ideias para fazer a sua igreja crescer, mas por um coração inflamado de paixão pela presença de Deus para fazer você crescer. Todo pastor tem na sua biblioteca aqueles compêndios de comentário bíblico, azul e vermelho, você já sabe. E o Champlin diz algo fantástico, coloque aqui, por favor, obrigado. Ele, no comentário bíblico do Antigo Testamento, ele cita o Paul Grave. E olha aqui, pastor, está lá no comentário. Ele diz assim: odeio encontrar alguém que conheço faz 10 anos, precisamente no mesmo ponto de antes, nem moderado, nem avivado, mas simplesmente obstinado no mesmo ponto de antes. Tal homem deveria ser espancado. Ainda bem que é ele que está dizendo, não sou eu. Você me permite? Mas também, se não permitir, está tudo bem. Olha para cá. Não é legal, não é salutar, não é saudável encontrar um pastor que conheço faz 10 anos, precisamente no mesmo ponto de antes, nem moderado, nem avivado, mas simplesmente obstinado no mesmo ponto de antes. Tal pastor deveria ser o quê, gente? Ajudado. Verdade. Olha aqui, o próprio Champlin diz que se todos os membros das nossas igrejas, se todos os membros das nossas igrejas, a começar por suas lideranças, se todos que não mudaram em nada nos últimos 10 anos fossem surrados, irmão, as nossas comunidades se tornariam casas de espancamento. Faltam poucas horas para descermos, faltam poucas horas. Tem a última parte da fatia, pastor Henrique. Faltam poucas horas para deixarmos o cume da montanha, nos despedirmos dessa paisagem bacana. Faltam poucas horas para voltarmos para a realidade que nos espera. Os desafios espirituais que você terá não poderão ser vencidos pelo cabedal de conhecimento que você tem. Não poderão ser superados pelo poder intelectivo que você possui ou pela influência relacional que você obtém. Os desafios espirituais só poderão ser superados se você estiver cheio do poder e da presença do Espírito Santo. Se você sente falta do poder do Espírito Santo, e é possível ser pastor e sentir esvaziamento, se você sente falta do poder do Espírito Santo, ainda dá tempo de você se derramar. Deus deseja conceder a você abundante poder espiritual. A ilustração final, e não é a ilustração, é exatamente a experiência de um garotinho dentro do Walmart, na cidade de McKinney, no Texas. Aquele garoto estava dentro do Walmart, e a mãe já passando as compras, presta atenção, pastor. Aquele garotinho pergunta para a mãe: mãe, a senhora pegou a minha bolacha de chocolate? E ela disse: peguei não, meu filho. O garotinho aparentava ter entre 9 e 10 anos. E ele disse assim: mãe, então pega para mim a bolacha de chocolate. Disse: não dá mais tempo. Mas por que não dá mais tempo? Porque eu já estou passando a compra. Tem gente na fila atrás. Mãe, mas eu preciso da minha bolacha de chocolate. A senhora sabe que eu preciso da minha bolacha de chocolate. Disse: meu filho, não dá mais tempo. Mas mãe, eu preciso. E ela disse: meu filho, a conta já está fechada. Aquele garotinho, ele agarra no carrinho, levanta a cabeça e diz: papai do céu, toca no coração da minha mamãe, para que ela me dê a minha bolacha de chocolate. A oração sincera daquele menino comoveu a atendente do Walmart. E aí a atendente do Walmart olhou para a mãe e disse assim: vai lá buscar. Ela disse: não dá tempo, porque a conta foi fechada. E aquela atendente disse assim: não, senhora, dá tempo, porque eu ainda não fechei a conta. O que eu quero dizer? Pastor, se você ainda não recebeu
a bolacha de chocolate que você precisa para voltar para a sua realidade. A conta ainda não fechou, dá tempo. É só você pedir, porque se você pedir com coração sincero, pureza de alma, removendo qualquer verniz espiritual, a Bíblia diz que coração quebrantado, ele é atendido. Deus não se compraz com sacrifícios, não é isso? Deus não se compraz com sacrifícios. A Bíblia diz que coração quebrantado ou espírito quebrantado e contrito, Deus jamais irá desprezar. Que Deus abençoe muito a sua vida.